Olá, paz seja convosco, tudo bem com vocês? Bom, se você gostar do vídeo, dá um joinha. Se você não for inscrito no canal, se inscreva, ative o sino para você poder receber futuras notificações, beleza? Bom, tem um texto da palavra de Deus que eu quero compartilhar com vocês, que está em Gênesis capítulo 4. É uma história muito conhecida de todos nós, mas que diz assim: depois deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim lavrador. Aconteceu que no dia de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois sobremaneira Caim, e descaiu-lhe o semblante. Então lhe disse o Senhor: por que andas irado? E por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Tem uma frase do Paul Washer, se não me engano é dele, que ele diz o seguinte: Deus não tem filhos preferidos, mas tem filhos que preferem investir o seu tempo para desfrutar da plenitude de intimidade e presença de Deus. Ou seja, a grande questão não é a relação, o posicionamento de Deus em relação a nós, porque Deus sempre estará pronto para trabalhar e agir em nós e se relacionar conosco, mas nem sempre temos a disposição correta no nosso relacionamento com Deus, e isso se reflete na vida. Porque o que nós percebemos no mundo de hoje, inclusive dentro da própria igreja, é que há uma espécie de ressentimento de uns para com os outros, em função do sucesso, do destaque, do crescimento. Então, por exemplo, nós vivemos numa sociedade em que a meritocracia ela é punida, né? Então, por exemplo, eu vi muitas pessoas na época da Copa do Mundo criticando alguns jogadores porque estavam comendo carne de ouro. E aqui eu não quero entrar necessariamente no mérito em si de comer carne de ouro ou não, mas numa sociedade em que muitas pessoas dizem lutar em favor dos pobres, ora, aqueles jovens venceram na vida, eram pobres, saíram de comunidades, conquistaram seu espaço, ganharam o seu dinheiro para que o dia pudesse estar lá. Então, ao invés de muitos de nós, acharem aquilo algo grande, algo bom, algo que deveria ser colocado principalmente para os mais jovens, como uma espécie de exemplo para que eles pudessem seguir e lutar e saber que podem conquistar o mesmo espaço que eles conquistaram, talvez não na mesma profissão, mas se dedicar à sua profissão, aos seus negócios, às suas coisas, para que possa ter um mínimo de condição de vida. Não, nós criticamos porque estão ostentando, mas ora, eles não saíram da pobreza. Então, o que é gerado nessas relações é uma espécie de ressentimento. E o ressentimento nada mais é do que o fruto do ciúmes do ciúme e da inveja. E isso se reflete em muitos aspectos da nossa vida. E aqui no texto mostra muito claramente que a meritocracia ela se coloca a partir do momento que Caim ele simplesmente deu por dar, ele cumpriu um ritualismo, ele simplesmente cumpriu uma tabela, vamos dizer assim. É como na igreja as pessoas fazem porque estão escaladas. E não é isso que Deus espera de nós. Deus espera envolvimento, Deus espera um condicionamento no sentido de que você vai fazer o seu melhor e entregar o seu melhor para Deus. E saber que aquilo que você está fazendo, inclusive na sua profissão, no seu dia a dia, é para a glória de Deus. Então o seu trabalho, os seus negócios, a sua família e o seu ministério, tudo é para a glória de Deus. E Abel entendeu isso. Abel sendo criador de gado, né? O que ele faz? Ele pega das primícias, ele pega do melhor do gado que ele tinha, né? Ele era pastor de ovelhas, ele pega das melhores ovelhas, ele pega a gordura, que a gordura é o poder do animal, né? A força do animal, e entrega como oferta ao Senhor. E o que eu quero trazer para nós é que a nossa vida, hoje nós não ofertamos mais
coisas simplesmente. A nossa verdadeira oferta é a nossa própria vida. Então o que nós estamos fazendo? De que forma que nós estamos fazendo? E o que eu estou fazendo é para a glória de Deus? Eu estou ofertando aquilo que estou fazendo ao Senhor? Então, quando alguém se destaca, e às vezes as pessoas até tentam copiar, e ela se ressente do sucesso ou não daquela outra pessoa, ela não considera o esforço que ela despendeu, o envolvimento que ela teve, a energia colocada naquela situação e principalmente o coração, a mente, a força espiritual, a sua compreensão humana, né? A sua fé em relação àquilo que ela está fazendo para que pudesse galgar e alcançar aquele resultado naquela situação. Então, nesse tipo de sociedade que acaba influenciando até mesmo os relacionamentos humanos dentro da igreja, nós precisamos reconsiderar o nosso posicionamento. Nós precisamos reconsiderar que esse tipo de situação e entender que o ressentimento, como fruto dos ciúmes e da inveja, é algo que precisa ser combatido. E Deus ele deixa claro nessa condição que há um mérito nisso. E qual é o mérito? Dar o seu melhor ao Senhor, né? Apesar de Jesus nos igualar, e a Bíblia diz que ele é tudo em todos, e que todos são um em Cristo Jesus, porém, existe aqueles que querem se envolver mais, se dedicar mais, se colocar mais e fazer tudo para a glória de Deus. Então, se eventualmente você tem esse tipo de sentimento dentro de si, é algo que você precisa trabalhar, começar a mudar o seu foco, se colocar na presença de Deus e falar e dedicar tudo para a glória dele, sem se preocupar com A ou com B. E se eventualmente você olhar e enxergar o sucesso, se alegre. E isso vale inclusive para as nossas amizades. Amigos verdadeiros não são aqueles que estão nas horas difíceis, porque às vezes nas horas difíceis até os nossos inimigos podem ficar do nosso lado até para se sentirem-se um pouco melhor. Mas os amigos, de fato, são aqueles que se alegram com a nossa vitória e que não tem nenhum tipo de ressentimento, porque eventualmente nós crescemos, prosperamos ou coisa do tipo, e inclusive dentro da própria igreja. Agora, se você está nessa condição, repense. E se você é como Abel, não desanime em função da crítica, em função da calúnia, em função de várias outras situações, porque o que você fará é para a glória de Deus. Mas o interessante é que isso é um mal tão grande que a Bíblia fala, no verso 8, que Caim disse a Abel, vamos ao campo. Estando ele no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. Disse o Senhor a Caim, onde está Abel, teu irmão? Olha a resposta de Caim. Ele respondeu, não sei, acaso sou eu tutor do meu irmão? Então disse o Senhor, que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama da terra contra mim, e agora serás maldito. Então a maldição nada mais é do que você desobedecer a Deus, porque no verso 5, Deus deixa claro, por que você está irado? Por que você está com o seu semblante caído? Por que você está emburrado? Tem pessoas que emburram com o sucesso alheio, tem pessoas que emburram com o destaque de alguém, né? E ele diz, é certo que será aceito se procederes bem. Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta, está à sua porta, e o seu desejo será contra ti. Por quê? O desejo, o ressentimento que ele tinha em relação a seu irmão era tão grande, tão profundo, por ter seu irmão sido aceito por Deus e ele não, que Deus muito provavelmente sabia que havia um intento no seu coração de matar o seu irmão. Mas a ti cumpre dominá-lo. A mim e a você cumpre dominar qualquer tipo de ressentimento, ciente de que é fruto do ciúme e da inveja, que são obras da carne e não do espírito. E nós precisamos trabalhar isso se eventualmente temos isso em nós. Mas o que nós precisamos fazer é agir como Abel, entregar as primícias, o nosso melhor, entregar a gordura, entregar a força, o poder, dar glória ao Senhor em tudo que nós fazemos, principalmente nos nossos ministérios, principalmente naquilo que nós fazemos na casa de Deus. Temos que dedicar o melhor ao Senhor. E na nossa vida secular tem que ser a mesma coisa.
Podemos não galgar o sucesso que muitas pessoas terão, mas temos que, no mínimo que nós fazer tudo para a glória de Deus. Aliás, a própria Bíblia diz isso: quer comais, quer bebais, quer façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Que nós sejamos o Abel, que nós tenhamos essa meritocracia de poder desfrutar de uma intimidade maior com o Senhor. E é interessante que lá em Apocalipse, capítulo 3, verso 22, ou 23, não me lembro agora, Jesus diz assim: eis que estou à porta e bato, se ele me ouvir, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Ele está falando para a igreja. Muitas vezes nós deixamos Jesus de fora dos nossos planos, dos nossos sonhos, das nossas coisas, e Jesus quer estar presente, quer estar dentro, quer sentar, porque a mesa é lugar de comunhão, a mesa é lugar de planejamento, a mesa é lugar de intimidade, a mesa é lugar de desenvolvimento, mas eu preciso entregar tudo para Ele. Por isso Ele diz: vinde a mim, todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei, e aprendei de mim. Então façamos. O Evangelho é tão simples, não adianta nós complicarmos, só basta nós voltarmos para aquilo que a Bíblia diz e fazer tudo, como Abel fez, para a glória de Deus. Pense nisso. Deus abençoe você.